Oi, gente. Não me sinto muito à vontade com essa dinâmica aqui de gravar um vídeo, mas resolvi fazer porque eu acho que fiquei com vontade de compartilhar um pouco das coisas que eu escrevi assim e refleti para construir a aula que eu vou dar dia 17 lá no estúdio Sama Yoga. E que vai ser um processo depois, né? Eu vou continuar dando aula de expressão corporal lá. E, enfim, fiquei nessa construção, né, do que vai ser esse processo e do que dá para ele ser transformado também a partir do que a gente vai construindo junto, assim. Mas queria trazer um pouquinho desses registros, assim, desse pensamento, dessa reflexão, desse sentimento. Enfim, vou lendo umas coisas, falando de umas coisas aqui. E arrumando meu cabelo um pouquinho. O corpo registra o que a vida faz de mim. Que marcas eu tenho do que eu vivi hoje, ontem, há 10, 20, 30 anos. O tempo registra. Que movimento elas me convocam, que inércia elas me convocam. E fiquei pensando nisso, assim, dessas marcas que acontecem o tempo todo, né? O tempo todo o corpo vai marcando coisas e o tempo vai marcando coisas na gente, a gente vai marcando coisas no tempo. E que movimento que isso gera, né? Ou que inércia, assim, né? No sentido de um não movimento. Também o que isso às vezes paralisa. Nesse sentido de coisas que vêm de fora, né? Porque o tempo todo tem esse diálogo, assim, né? A gente sai de casa pensando uma coisa e aí encontra alguém, encontra uma situação que transforma o dia da gente, e aí transforma o movimento, transforma o jeito da gente estar na rua, da gente estar em relação, né? Então, ou com a gente mesmo, assim. E aí fiquei nessa reflexão para ficar tentando imaginar esses vários movimentos que acontecem no corpo e que é legal da gente ficar pensando nisso também, percebendo isso. Acho que mais do que pensando, né? Mas para perceber de várias formas mesmo. Enfim, coloquei em seguida, assim, que marcas eu desenhei em mim, que corte de cabelo que eu escolhi, que movimento reage a partir da minha escolha. Porque acho que tem esse lugar também, né? De que tem marcas que a gente mesmo que constrói e seja de forma simples assim, né? Tipo, cortar o cabelo. Mas fico reflexiva com cortar o cabelo já tem muitos anos, porque eu acho que cortar o cabelo envolve muitas questões. Mas nesse caso em específico, assim, eu acho que tem esse lugar, né? De quando a gente sai de casa com o cabelo e volta com outro, a gente também muda a nossa performance, né? O jeito de andar, o jeito de olhar, o jeito que vai posicionar a cabeça. Se corta, deixa um lado muito maior, sai com a cabeça assim, né? Fica 2 semanas com a cabeça inclinada até acostumar com o cabelo. Eu acho que isso tudo também são movimentos legais de ficar brincando na imaginação mesmo, assim, né? Do que acontece. E que, enfim, ficar com a cabeça torta é tão mobilizante quanto o que isso representa, assim, né? De transformação, de querer um novo momento, enfim. Acho que é tudo bem misturado, assim. Coloquei também um outro tópico, assim, convocar a memória. Desde quando eu danço, eu já me permiti dançar? Que movimento, sentimento esse resgate me causa? Porque eu acho que isso é meio delicado, né? Quando alguém me diz assim que não dança,
Eu sei que envolve muitas coisas nisso e fico nesse desejo de ficar passeando nessa memória, assim, de um jeito generoso, de um jeito cuidadoso, porque envolve muitas permissões ou não permissões para o corpo movimentar, para se permitir dançar ou se sentir à vontade, assim, né? Acho que é interessante pensar qual que é o movimento disso, sabe? Se eu nunca dancei, se eu nunca me permiti dançar, que movimento do meu corpo isso causou, assim, como que o meu corpo reage ao fato de eu não dançar, ou como que o meu corpo reage ao fato de eu sempre dançar, porque eu acho que quando a gente movimenta de algum jeito, num espaço fechado, né? Sei lá, uma aula de dança. Você faz aula de dança sempre. O corpo em outros espaços vai estar de outro jeito, né? A gente vai estar de outro jeito nos outros lugares, porque a gente já tem essa ferramenta de movimentação. Então, a gente não vai ficar limitado a usar aquilo dentro daquele espaço fechado, assim, né? Isso vai refletir em outros lugares. Acho que isso acontece também com a aula de yoga, assim, eu reparei que depois que eu comecei a fazer yoga, eu aprendi a sentar de outros jeitos, né? Eu aprendi a deixar o meu corpo ocupar outros espaços que antes eu não sabia que eu podia ocupar. Sempre parece talvez meio viajado, mas é muito legal poder levantar e sentar de jeitos diferentes. Porque tem várias situações que a gente precisa sentar de outro jeito, né? Então, acho que é isso de ser uma ferramenta, ser várias ferramentas que as aulas vão construindo com a gente, assim, né? E eu acho que dançar tem esse lugar também. Como eu danço desde muito pequena, o movimento sempre ocupa um espaço, assim, mesmo quando eu tô sentada, eu tô um pouco me mexendo e ouvir música me comove para dançar, enfim. Fico reparando nessa coisa de estar sempre em movimento. E aí, outra coisa que eu coloquei eu danço uma lembrança, danço porque já dancei ou porque ainda vou dançar. Eu danço por dançar. Eu acho que isso é uma coisa também, né, às vezes, para quem já dança muito, parar um pouco para pensar, eu só tô dançando porque eu já dancei ou porque eu quero dançar agora, né? Acho que é gostoso também ficar revivendo esse desejo de dançar, dar uma potencializada e transforma a narrativa da dança também, né? Porque se eu quero dançar agora, eu não vou dançar como eu dançava. Eu vou dançar a partir de coisas que eu sei agora, de vidas que eu já vivi agora, né? Então, acho que é uma coisa legal, assim. E isso de eu danço porque eu ainda vou dançar me faz pensar na coisa da dança como ensaio, né? De ficar dançando e fazendo aulas e dançando sempre para poder um dia dançar. Como se aquele processo não fosse a dança em si, né? Fosse um ensaio de um momento que vai chegar. E acho que isso tira um pouco da possibilidade da dança ser uma ferramenta mesmo de expressão, né, para a vida, assim. Porque acho que é muito potente dançar no agora e dançar o que eu quero construir de narrativa agora. Não exatamente ficar imaginando um dia o que vai chegar, assim. Porque também dá para usar a repetição de outra forma mais potente, que não só uma repetição para chegar num dia e ficar perfeito, assim. Porque não existe também, né, o perfeito.
Enfim, acho que também é interessante pensar a repetição nesse lugar de que, mesmo que a gente esteja repetindo, de uma semana para outra, a situação é diferente, o sentimento é diferente, o humor é diferente. Então ela também vai convocar coisas diferentes e esse movimento que é repetido ainda assim é transformador, né? Ao mesmo tempo que eu acho legal também ter momentos que são só daquele dia, assim, né? Uma reflexão que seja daquele dia. E eu fiquei tentando construir a aula nesse sentido, assim, de ter momento para tudo isso. Ter momento de repetição, mas ter momento de fluidez do que eu imagino que é uma proposta daquele dia, assim. Eu coloquei também sobre desejos, uma reflexão. Já me fizeram acreditar que é tão ruim assim desejar? E se eu dançar com um desejo que já foi questionado? Que parte do corpo, para além de inteiro, eu quero convocar para essa dança? E aí, nisso de pensando o desejo para além da relação com a dança, assim, né? Pensando que a gente tem muitos desejos que ou não dá para realizar, ou não deixaram a gente realizar, ou sei lá, né? Muitas coisas envolvem a gente deixar um desejo de lado, assim. E eu acho que é legal isso de poder dançar, de poder usar essa expressão pra só a gente saber também, sabe? Assim, de só eu sei o que eu tô dançando, o que esse movimento representa pra mim. E aí ficar refletindo essa coisa de um desejo que precisa ser realizado ou encontrado um lugar para ele ali no movimento do corpo, assim, né? E que parte do corpo eu acho que esse desejo está guardado também. Porque eu acho que pode ser que mobilize uma parte mais específica, mas claro, para além de inteiro, assim, né? Porque se a gente quer construir essa narrativa, assim, esse movimento, o corpo inteiro vai se mobilizar para isso, porque a gente é corpo inteiro, né? Mas eu acho que dá para brincar com isso de uma convocação, assim, de uma parte do corpo e trazer ela para um lugar de é com você que eu vou gingar. E aí ir construindo isso. Eu acho que é isso que eu tava pensando de trazer um pouco. Isso são as reflexões que eu tive para fazer a aula, né? Não quer dizer que a aula vai ser desse jeito, porque a minha proposta também é poder guiar mais esses momentos de uma forma que também não deixe um pouco do constrangimento de ter que ser livre. Eu sei que isso é meio caótico, mas eu acho que existe esse constrangimento no sentido de o corpo ficar constrangido, assim, ficar meio receoso de uma coisa muito livre. Então acho que essas reflexões me fizeram pensar em dinâmicas que a gente consiga construir junto também esse pensamento de uma expressão corporal que vai ser de cada pessoa, mas que a gente pode ir mobilizando junto, assim, jeitos de chegar nesse lugar. Porque eu acho que isso é importante também, a gente conseguir construir as possibilidades primeiro, né? Enfim, acho que é isso. Tentei, espero que chegue de um bom jeito por aí.